Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Esse vídeo foi o pedido de um inscrito, George. George, obrigado pelo Pix. É de uma imensa ajuda para o canal. Gratidão. Nikona Sharokin foi um dos membros mais mortais da legião da Raven Guard, ou Guarda do Corvo, se preferirem. Um dos Space Marines mais mortais a pisar nos campos de batalha no início do 31º milênio. Além disso, ele tem um papel-chave na criação dos Space Marines Primaris. Como uma das mais reservadas das legiões Astartes, a Guarda do Corvo sempre valorizou sua discrição, e muitas de suas maiores vitórias só foram tornadas públicas muitos anos após o inimigo ter sido silenciado. Como resultado, as circunstâncias da participação de Sharokin na Grande Cruzada são em grande parte desconhecidas. De fato, há muito pouca informação sólida, disponível e confiável sobre a carreira de Sharokin na Guarda do Corvo. Além da sua integração às fileiras da 66ª Companhia, a partir de depoimentos posteriores, parece quase certo que Sharokin era membro do Mor Deitan, o esquadrão de elite de infiltradores da Guarda do Corvo. Embora Sharokin sempre tenha negado publicamente que de fato pertencesse a essa formação, no entanto, sua discrição natural e sua excelente pontaria sugerem o contrário. Como todos os Mor Deitan, Nikona fora abençoado com o raro dom de seu primarca de se ocultar nas sombras, uma arte que ele supostamente estudou entre os maiores mestres das sombras da 19ª Legião. Rumores dizem que Sharokin também era um dos poucos selecionados que havia sido treinado pessoalmente em combate corpo a corpo pelo próprio Corvus Corax. Sua destreza mortal com a espada curta certamente dá credibilidade a essa história. No entanto, sua grande autonomia em campo também pode indicar que Sharokin de fato pertencia a uma ordem até então desconhecida de assassinos e infiltradores treinados, uma alternativa ao extenso grupo de Moritat da Legião. Embora o envolvimento de Sharokin na Grande Cruzada provavelmente nunca seja totalmente revelado, os eventos o colocaram nas Areias Negras de Istvan V, durante o infame massacre do local de desembarque. Sharokin foi ferido e levado de volta a um acampamento legalista para receber tratamento médico. Ele ainda estava lá quando os traidores da segunda onda de ataque mostraram sua verdadeira lealdade, abrindo fogo cruelmente contra os Mãos de Ferro, Salamandras e a Guarda do Corvo. Relato completo desse dia terrível é contado em outro vídeo, mas para Sharokin a batalha já estaria perdida. Ferido e separado da sua legião, que buscava escapar da armadilha mortal que se formava, Sharokin seguiu seus instintos. A Guarda do Corvo vivia apenas de acordo com um lema: atacar, desaparecer e atacar novamente. No seu intuito de escapar da traição em Istvan V e viver para lutar outro dia, foi então que teve muita sorte em encontrar o Pai de Ferro Sabik Wayland, da Legião dos Iron Hands, ou Mãos de Ferro, se preferirem. As razões por trás da presença de Wayland no acampamento ainda são desconhecidas, mas, ao que tudo indica, Wayland foi ferido pelo próprio Fulgrim e de alguma forma escapou com vida. No entanto, se não fosse pela presença do Pai de Ferro, Sharokin provavelmente teria morrido naquele dia, nas Areias Negras de Istvan V. Com uma luta desesperada, conseguiram alcançar um Thunderhawk e fugir do planeta alcançando uma Void Ship. Wayland seguiu direto para sua própria Void Ship, a Sisypheon, que havia sobrevivido até então, encorajando Sharokin, fraco, febril e sangrando, a não desistir da vida. Sharokin diria mais tarde que a voz de Wayland carregava tanta autoridade que ele não ousara ir contra suas ordens para sobreviver. Os legalistas não se saíram muito melhor
no vazio do que em terra. Em grande desvantagem numérica e de armamento, qualquer capitão legalista sabia que ficar era um convite à morte rápida pela lateral ou à morte sofrida nas mãos de grupos de abordagem traidores. Apesar desses riscos, muitos capitães permaneceram em órbita, acima de Estevan V, para permitir que os sobreviventes do ataque terrestre atracassem e conseguissem escapar. A Sisypheon o fez e aproveitou a chegada oportuna da frota dos Mãos de Ferro para escapar, silenciosamente disfarçando-se como um dos destroços à deriva, e finalmente uma corrida insana até a distância mínima segura para entrar no Warp. Naquela altura, o Sisypheon já havia sofrido um duro golpe. Convéses inteiros haviam sido selados contra o vazio ou devastados pelo fogo. Sua melhor estrutura de comando e tripulação eram improvisadas, na melhor das hipóteses, mas ainda eram formadas, em sua maioria, por servos e legionários oriundos dos Mãos de Ferro. Havia alguns salamandras entre eles, um apotecário chamado Atesh Tassa, assim como Cherokee, que provou seu único Revengard Astarte a bordo. O combate em Estevan V foi duro e quase extinguiu as legiões legalistas. Apesar das graves perdas sofridas, aqueles que logo seriam chamados de Legiões Destruídas estavam determinados a permanecer na luta e vingar seus irmãos caídos. Após meses, a Sisypheon e seus Astartes fizeram vários ataques hit and run contra as forças traidoras de Horus, agindo com base nas informações coletadas pela Legião dos Dark Angels, que estavam então envolvidos na cruzada Tramas. O Sisypheon foi até Cavor Sarta na esperança de tomar posse de uma das hostes de uma Cypher unilingue, um artefato capaz de quebrar os códigos secretos de comunicação das legiões traidoras. Isso daria uma enorme vantagem para as legiões legalistas, uma vez que, se soubessem dos planos e lugares onde estas se esconderiam, poderiam antecipar seus movimentos. Foi Sabik Wayland quem primeiro cunhou a designação Cryptos para essas entidades, um nome que rapidamente se espalhou entre as forças legalistas. Em Cavor Sarta, Cherokee e Wayland se infiltraram nos devastados pátios de montagem e manufatura que se estendiam por todo o continente. Cientes dos novos Skitarii degenerados e outras aberrações geradas pelo Mechanicum Sombrio ou Dark Mechanicum, se preferirem, os magos legalistas que ainda restavam equiparam Wayland com seus tecno-arcanos mais raros, pois contra os dois infiltrados haviam centenas de milhares de inimigos, sendo os mais perigosos os chamados Ferrovores. As habilidades de Cherokee e Wayland eram muito diferentes, mas complementares. Sua própria couraça destruída na fuga de Estevan V agora carregava uma Power Armor Astarte reconstruída, uma colcha de retalhos de marcas e peças que, segundo ele, o teriam levado à expulsão dos regimes de treinamento ou lhe rendido uma condecoração em Deliverance. As habilidades de furtividade e infiltração da Guarda do Corvo seriam fundamentais nessa missão, assim como o reconhecimento técnico de Wayland. Mas o mais importante era que Cherokee dominava o conhecimento tático da 19ª Legião. O método de guerra dos Irmãos de Ferro não era sutil, e contra esse número de inimigos a força bruta não resolveria o problema. Seria suicídio. Seu alvo estaria preso dentro de um templo de forja fortemente fortificado, protegido por torres de defesa com campos de tiro interligados, scanners pictográficos, detectores de movimento e diferenciais de pressão, que tornavam qualquer tentativa de infiltração quase suicida. O tamanho da guarnição do templo de forja era desconhecido, mas pelo menos 50 ferrovoras rondavam suas proximidades. Incapaz de entrar no templo, a primeira reação de Wayland foi convocar a companhia do Sisypheon e abrir fogo através das defesas inimigas.
Mas Cherokee teve outra ideia. O lema da Guarda do Corvo nessa questão era simples. Se a posição estivesse muito bem defendida para infiltração, atrair o inimigo para fora de sua fortaleza seria a solução. Tendo estudado no distante Marte, Weyland estudou a invenção do Adeptus F e conseguiu hackear a rede de comunicação nosférica de Kavor-Sarta. As intervenções de Weyland fizeram com que o reator atômico do templo entrasse em estado crítico. Logo, as sirenes do templo ganharam vida e colocaram em pânico as unidades do exército imperial, e os Skitarii começaram a fugir do templo. Apenas um grupo liderado por um imponente Astarte em Power Armor carmesim e enfeitado com pergaminhos lacrados em cera manteve a coesão. Identificando seu alvo, Weyland e Cherokee atacaram. As manipulações de Weyland não se limitaram ao complexo do templo, pois ele também havia sobrescrito os campos minados acionados por disparos para detonar simultaneamente, causando pandemônio entre os inimigos. Enlouquecidos por estímulos sensoriais confitantes, os ferrovoros atacaram seus aliados, exatamente o que Weyland e Cherokee esperavam. Com uma pequena ajuda de um ferrovoro reaproveitado que Weyland conseguiu capturar, os dois infiltrados abriram caminho até Cryptus, o reator do templo, a apenas alguns minutos solares da explosão. Enquanto os ferrovores enlouqueciam, o portador da palavra inimigo, provavelmente um dos perigosos demagogos conhecidos como Apóstolo das Trevas, capturou os Cryptus e tentou escapar, deixando suas tropas mortais e mecânico para serem massacradas. Cherokee não podia deixar isso acontecer, e acionando seu Jump Pack modificado, pousou a uma curta distância do portador da palavra em fuga. Atirando em movimento, Cherokee conseguiu atingir o capacete e a ombreira do inimigo, fazendo-o tropeçar e cair. Deslizando seu rifle de precisão Needler em volta do ombro e sacando seus dois Gladius, Cherokee deu um segundo salto no momento em que o Apóstolo das Trevas sacava seu próprio Bolter. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, sua arma foi perfurada pelo primeiro Gladio de Cherokee, e o segundo rapidamente atravessou a couraça do inimigo, decapitando o inimigo com um golpe de costas. Cherokee embainhou suas armas e tomou posse de seu prêmio, a Cryptus. Correndo de volta para Weyland com Cryptus no ombro, Cherokee alcançou seu aliado no momento em que o núcleo do reator do templo estava em estado crítico. Quando estava prestes a ser engolido pelo fogo nuclear, Weyland ativou seu gerador de campo de êxtase. Esse dispositivo raríssimo tinha o poder de interromper o fluxo do tempo e efetivamente criar uma realidade de bolso totalmente isolada do fluxo temporal. Enquanto a onda de devastação estrondosa se abateu sobre Cherokee, Weyland e o Cryptus, eles estavam seguros dentro do campo de êxtase. Quando o cronômetro do tempo de êxtase chegou a zero, o tempo reassumiu seu fluxo normal sobre o trio, e eles se encontraram em uma planície de vidro totalmente devastada. E chegaram mais informações advinda dos Dark Angels. A notícia de um conclave entre Perturabo, o primarca da Legião dos Guerreiros de Ferro, e Fulgrim chegou a bordo da Sisypheum. Fulgrim e Perturabo se encontrariam no mundo de Hydra, Cordatus. Sabik Weyland e Nicona Cherokee se infiltrariam no planeta e espionariam ambos os primarcas, e se possível, os matariam. Com a arrogância típica, Fulgrim solicitou ao irmão a construção de um teatro especialmente para o encontro. O imponente edifício, chamado de Talikron, em homenagem aos mitos de Olímpia, foi construído em nada menos do que 2 dias solares. Era um edifício magnífico, uma obra de beleza que oferecia muitos esconderijos. Uma oportunidade que os Mãos de Ferro aproveitariam de bom grado. Cherokee e Weyland estavam escondidos na sombra projetada pela iluminação imponente do Talikron. 2 estátuas imponentes de Ninfa
carregando tigelas de fogo ardente. A acústica do Taliacron era fenomenal, e mesmo de seu esconderijo, as palavras dos primarcas os alcançavam facilmente. Cherokee observou os dois primarcas através da mira de seu rifle de precisão, Needler. Ambos estavam no alcance extremo de sua arma. Wayland, por outro lado, estava inquieto de ódio. A mera visão do assassino do seu pai genético o enfurecia. Cherokee tentou acalmar seu aliado e amigo, incitando-o a ativar o dispositivo dado a eles por Frater Traumática, um ladrão de Vox, um pequeno dispositivo capaz de capturar e transcrever palavras e sons falados em um idioma binário altamente comprimido. Wayland instalou o dispositivo com tempo suficiente para capturar a história que Fulgrim contou, o mito do anjo exterminatus. Ambos conhecemos aqui esse mito. Foi através desse mito que levou Fulgrim a virar um príncipe Demon do caos. Fulgrim contou essa história de eras jamais testemunhada pelo homem, pois o anjo exterminatus pertencia às lendas de uma raça muito mais antiga que a humanidade, a dos Aeldari. Essencialmente era uma arma Xenos de poder aterrorizante, supostamente tão potente que o maior dos deuses Aeldari, Asurian, a aprisionou em uma grande fenda fora da realidade, no olho do terror. Percebendo imediatamente que Fulgrim queria obter a arma e o apoio de Perturabo nessa empreitada, Cherokee e Wayland decidiram agir para frustrar os planos do Fenício. Cherokee mirou com seu rifle de precisão Needler, enquanto Sabik Wayland se preparava para uma extração rápida e tumultuada, liberando e prendendo o ladrão de Vox. Cherokee observou seu alvo através da retícula do rifle e disparou, atingindo Fulgrim exatamente onde planejara, no olho do primarca. Sem olhar para trás, Cherokee rapidamente pegou seu rifle e rumou para as linhas de rapel fixadas nas muralhas externas do Taliacron. O dardo de alta velocidade penetrou o olho esquerdo de Fulgrim, deixando apenas uma pequena nuvem de sangue. Infelizmente para os filhos leais do Imperador, o primarca traidor sobreviveria. Cherokee e Wayland não tiveram tempo para se preocupar com a falta de sorte, pois, assim que se apoderaram de suas cordas de rapel, guerreiros da 4ª Legião já estavam em perseguição, e chuvas de projéteis de todos os tipos vieram em sua direção. Preparando sua arma ainda no ar, Cherokee disparou com tiros tóxicos de alta precisão, destruindo rapidamente as vedações do pescoço, viseiras e grades dos altos-falantes, matando os membros da 4ª Legião. Operar com uma única nave e pequenos números ensinou à tripulação da Sisypheum algumas lições valiosas. Por exemplo, não deixar nada ao acaso e sempre ter um plano de contingência em que se basear. Essa contingência assumiu a forma de várias caixas de explosivo enterradas em locais estratégicos para proteger melhor o corredor de extração de Wayland e Cherokee. O primeiro ataque atingiu um bando de seguidores mortais, espalhando seus corpos carbonizados e dilacerados por uma vasta área, mas o inimigo ainda avançava. Wayland e Cherokee se protegiam, um correndo e o outro atirando nos inimigos mais próximos. Contra esse inimigo mortal, o rugido da própria bolter de Wayland provou ser mais eficaz do que os projéteis silenciosos de Cherokee, mas mesmo assim eles foram caçados. Após uma fuga desesperada, a visão que ele teve foi sombria. Ele estava cercado. Quase 1000 soldados convergiam para sua posição, alguns deles carregando armas pesadas, como obuseiros de pequenos calibre, lasers quádruplos ou morteiros de perfuração de túneis. Mais adiante, mas se aproximando rapidamente, ele podia ver 4 Land Riders e pelo menos uma dúzia de rhinos levantando poeira, todos usando os cascos de metal foscos dos Iron Warriors.
Xingando, Cherokee desceu de volta enquanto os primeiros tiros começaram a se espalhar ao seu redor. Alguns o atingiram, a maioria tiros de laser, mas ainda assim o suficiente para fazer os indicadores de dano integrados da sua armadura ficarem vermelhos. Cherokee estava com o último carregador, abatendo um esquadrão de torácidas selúcidas. E então a salvação chegou. Descendo na esteira de seus potentes motores a jato, um Storm Eagle com camuflagem multiespectral desceu sobre o campo de batalha, com Sabik Wayland aos seus comandos. Sem perder tempo, Cherokee pousou no chão enquanto os Heavy Bolters montados no nariz da Storm Eagle cuspiam devastação e morte. Atravessando a serra várias vezes da esquerda para a direita, a infantaria inimiga. Tanto mortais quanto astartes pereceram sob o dilúvio de fogo. Fixando-se em seus alvos, os lançadores de mísseis da Eagle se posicionaram. 4 mísseis finos se destacaram de sua silhueta, fazendo com que os Land Riders explodissem ou colidissem com suas próprias tropas. Aproveitando o pouco tempo que haviam conquistado, Wayland abriu o compartimento de assalto da nave e Cherokee rapidamente pulou para dentro. A viagem de volta ao Sisypheum seria acidentada, mas chegariam com vida e inteiros. Enquanto ainda viajava para Idris, o pai de ferro sênior da Sisypheum, Frater Tamatica, conduziu um experimento perigoso, cujo fracasso causou uma enorme reação eletromagnética que efetivamente paralisou a Warship e deixou o Sisypheum morta no vazio. Pior ainda, tanto as frotas inimigas quanto suas naves capitãs captaram a descarga eletromagnética e localizaram a localização exata do cruzador de ataque Sisypheum. Os filhos do Imperador, determinados a se vingar das mãos de ferros que tentaram assassinar seu primarca em Hydra Cordatus, rapidamente organizaram uma abordagem. O cruzador de ataque Andronicus, da Terceira Legião, logo atracou no Sisypheum e lançou um ataque de abordagem total. O capitão Tiro convocou todos para os postos de batalha, assim que a loucura de Tamatica foi notada. O que significava que quando os filhos do Imperador chegaram, os Mãos de Ferro estavam prontos para defender sua Void Ship. Cherokee entre eles. Enquanto a primeira onda se chocava contra os defensores, Cherokee se continha, observando o fluxo e refluxo da batalha. Como de costume em operações de abordagem, o inimigo tentaria entrar pelas docas de desembarque do cruzador de ataque, o único local em um Void Ship que permitia o deslocamento concentrado de tropas. Seria ali que a luta seria mais feroz. 2 alvos se apresentaram e Cherokee escolheu um para atacar, aquele que julgou mais perigoso. Um espadachim de graça e velocidade infinitas, que empunhavam 2 lâminas ornamentadas. O Capitão Lucius. Temos um vídeo sobre esse maldito trapaceiro aqui no canal. Apesar de ter o elemento surpresa ao seu favor, o primeiro ataque de Cherokee não matou seu alvo imediatamente, apenas conseguiu jogá-lo no chão. Como prova adicional de sua habilidade, o guerreiro desconhecido também aparou ou esquivou-se dos golpes seguintes, rolando pelo convés e bloqueando habilmente os golpes de Nicona até se recuperar. Tendo avaliado seu oponente, Cherokee atacou com a velocidade de um raio. Mas desta vez o espadachim estava preparado para ele, e nenhum dos seus ataques foi capaz de perfurar sua defesa. À medida que o duelo avançava, o inimigo tentou incitá-lo a um ataque improvisado, mas Cherokee era experiente demais para se deixar levar por uma armadilha tão óbvia. Com uma dança mortal, os 2 duelistas se circularam, aproximando-se e trocando golpes e bloqueios. Ambos igualmente talentosos. Lúcio saboreou o momento, regozijando-se com a simples ideia de que poderia ter encontrado alguém que pudesse realmente derrotá-lo. Perguntas sucederam insultos, o espadachim querendo saber o nome de seu extraordinário oponente.
mas Cherokee respondeu a essas perguntas da mesma forma que os comentários mais mordazes de Lúcio, com silêncio. Isso pareceu irritar profundamente Lúcio. Com o inimigo lutando de cabeça descoberta, Cherokee aproveitou esse lapso momentâneo de compostura do oponente para atacá-lo em seu rosto, abrindo um corte profundo na bochecha de Lúcio, com o gládio negro. Atônito com o feito, Lúcio deu um passo para trás, extasiado por ter sido ferido, e assim não viu seu camarada avançando por trás e o derrubando. Com a intenção de roubar a presa de Lúcio, o recém-chegado se lançou contra Nicona, brandindo ambas as espadas em um golpe decapitador. Comparado à habilidade de Lúcio, o manejo da espada deste era, na melhor das hipóteses, desajeitado, e Cherokee quase o matou sem esforço, esquivando-se instintivamente do golpe e cravando a espada curta da mão esquerda no abdômen do guerreiro, logo abaixo de onde começava sua couraça. Antes que o filho do imperador Astartes pudesse reagir, Cherokee já havia atacado novamente, abrindo a garganta e o crânio do oponente ao mesmo tempo. Aproveitando a oportunidade, Cherokee se lançou contra Lúcio, com a intenção de acabar com ele enquanto ainda estava caído no chão. Mas antes que pudesse alcançá-lo, foi lançado de volta ao ar pela onda de choque de um ataque de teletransporte. Perturabo e seu círculo de ferro haviam se juntado ao ataque ao Sísifo. Embora a luta pela baía de desembarque tenha sido alterada por essa nova reviravolta, alguns elementos distintos do ataque dos filhos do imperador romperam as posições defensivas dos Mãos de Ferro, liderados pelo boticário-chefe Fabius Bile, que logo teremos vídeos sobre ele aqui no canal. Um grupo composto por uma coleção de criações apavorantes de Bile, incluindo fuzileiros do ruído e ex-astartes com mutações severas e aparências grotescas, invadiu o Apothecarium de Sísifo, onde foram recebidos pelos dois valentes Morlocks que guardavam o corpo de Uruk Bantan, Septus Toik e Ignatus Numen, e pelo apotecário Atesh Tassa. Percebendo o perigo que corriam e os horrores desencadeados por Bile, Tassa pediu reforços urgentes. Interceptando a mensagem Vox de Tassa, Cherokee correu em auxílio aos amigos. Numa tentativa desesperada de salvar o capitão de Sísifo, Cherokee esgueirou-se como um espectro para dentro do Apothecarium, caindo sobre Fabius Bile, perfurando seu torso com suas lâminas gêmeas. Arremessando uma de suas lâminas com uma faca de arremesso, Cherokee matou um fuzileiro do ruído imediatamente. Mas antes que pudesse acabar com Bile, a única abominação restante se lançou contra Cherokee. Rolando sobre o caixão de Brantan, Cherokee só pôde observar. Horrorizado, o metabolismo alterado da criatura entrar em overdrive, seus músculos e garras crescendo e seu pescoço engrossando sob seus olhos. Overdrive é uma habilidade de crescimento celular acelerado, que drena a vida do próprio guerreiro para uma explosão de força descomunal, mesmo que de curta duração. Felizmente, o próprio Cherokee havia pedido ajuda. A parede posterior do Apothecarium foi repentinamente despedaçada, enquanto a forma imponente de um Dreadnought das legiões Astartes entrou na briga. Grande demais para passar pela porta, o irmão Bombastus, o trovão de ferro da Medusa, havia destruído uma parede e construído sua própria entrada e atendido ao chamado de Tassa. Agarrando a fera frenética com seu Power Fist, o Dreadnought golpeou repetidamente a cabeça da criatura mutante contra a parede e o chão até que ela não conseguisse mais se mover. Para garantir a morte definitiva da aberração, o irmão Bombastus ativou o Stormbolter que carregava sob seu punho e explodiu suas miolas. O capitão Brantan e o boticário Tassa foram salvos, mas Fabius Bile conseguiu escapar mais uma vez. Frater Traumática correu para o Enginarium do Sísifo,
o local mais adequado para recarregar um pouco de energia para o cruzador de ataque, na esperança de fazer a Void Ship novamente voltar a se mover. Nessa tarefa, o Pai de Ferro teve sorte. Os sistemas de ventilação de emergência mantiveram os reatores de plasma operacionais, e estes ainda produziam energia. No entanto, esse excedente de energia estava gradualmente sobrecarregando os sistemas da Sisypheum, desviando a energia disponível para qualquer subsistemas secundários disponíveis. Tamática deixou a energia acumular nos geradores, simulando uma sobrecarga intencional do reator. Sua esperança era enganar os Astartes traidores, na esperança que eles pensavam que eles iam explodir a nave se sacrificando no processo. Tamática redirecionou a colossal quantidade de energia à sua disposição para os sistemas de propulsão da Void Ship. Os motores queimaram intensamente, sua potência amplificada pela quantidade de energia que lhes era fornecida. Num piscar de olhos, o Sisypheum deu um solavanco para a frente, semelhante a um míssil decolando de seu lançador, com velocidade absurdamente fenomenal. A Sisypheum atingiu o Andronicus parado, partindo a Void Ship dos traidores em duas partes. A maioria dos Astartes, filhos do Imperador, ainda a bordo do cruzador de ataque dos Mãos de Ferro, foram sugados para o espaço pela aceleração inesperada. Com seus propulsores de plasma funcionando em capacidade máxima, o Sisypheum conseguiu escapar. Esse vídeo ficará um pouco longo, então será dividido em duas partes. Nicona é um personagem importante e suas aventuras darão início à criação dos Space Marines Primaries, um dos acontecimentos mais recentes e mais importantes em Warhammer 40k. Nos ajude, faça um Pix de qualquer valor, R$1, R$2, qualquer quantia será de uma ajuda monumental, qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Nicona nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.